Antes de mais, os meus agradecimentos ao Sr. Professor Martim Rodrigues, diretor do Centro de Investigação, professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão, e ao Sr. Almirante Vidal Abreu, Presidente da Academia de Marinha, por este convite que me foi dirigido e que me agrada por duas razões. Porque gosto da Academia de Marinha, porque gosto de cá vir, venho cá com alguma frequência, e porque este assunto da história da cartografia náutica é, digamos, uma das minhas paixões. Mas, contudo, ao contrário do professor Protásio, cuja excelente palestra acabámos de ouvir, eu não sou um especialista histórico, um especialista da figura histórica do Visconde de Santarém, ou sequer no valioso contributo que ele deu para o reconhecimento das explorações portuguesas ao longo da costa da África. Por essa razão, a minha intervenção não será tanto realçar ou aprofundar o seu papel nesse domínio, mas, sobretudo, complementá-lo com aquilo que hoje sabemos, mais de 170 anos envolvidos desde a edição dos seus famosos atlas sobre a cartografia da época dos descobrimentos. O título da minha comunicação, que refere explicitamente a gênese da cartografia portuguesa, não é casual. De facto, algumas das cartas e mapas analisados pelo Visconde de Santarém, com o intuito de demonstrar a prioridade das explorações portuguesas ao longo da costa da África, estão estreitamente relacionadas com o nascimento da nossa cartografia náutica, contém sinais inequívocos daquelas explorações e, em muitos casos, dos originais portugueses, entretanto perdidos, de onde foram copiados. Nesta palestra irei, sobretudo, embora não exclusivamente, focar na costa africana, entre o Cabo Bojador e a Guiné, região que os franceses pretendiam reivindicar no tempo do Visconde em Paris, baseados em supostas explorações normandas realizadas no século XIV. Para rebater essa tese, o Visconde de Santarém socorreu-se de fontes textuais e da cartografia, tendo demonstrado de forma convincente que a região era desconhecida dos europeus antes de Gil Vicente dobrar o Cabo Bojador, em 1434, e que a sua descrição textual e cartográfica depois dessa data provinha exclusivamente da informação recolhida dos portugueses. É de realçar, contudo, que nenhuma carta portuguesa, com notável exceção do Atlas de Francisco Rodrigues, cerca de 1513, foi considerada em qualquer das edições do seu Atlas, muito embora algumas obras do século XVI sejam referidas no texto das suas recherches sur la priorité de la découverte des pays, etc., que se destinaram a acompanhar as edições do Atlas. A explicação do Visconde é que a evidência fornecida pela cartografia estrangeira não seria objeto de réplica, ao contrário, presume-se da cartografia portuguesa. Contudo, esta explicação faz pouco sentido quando aplicada às cartas portuguesas do século XV, onde foram registados os resultados das primeiras explorações europeias para sul do Cabo Bojador. De facto, sabemos hoje que essas cartas eram desconhecidas dos historiadores no tempo do Visconde, quando a história da cartografia estava a dar os seus primeiros passos. Teria sido ainda mais eloquente a sua argumentação, baseada nos relatos dos cronistas e na cartografia não portuguesa, se aquelas cartas tivessem chegado ao seu conhecimento. Revelar hoje essas fontes é uma forma de prestar um justo tributo ao seu trabalho pioneiro. Trabalho que só foi retomado de forma sistemática mais de um século depois, por Armando Cortesão, na sua história da cartografia portuguesa. Rapidamente acomodados aos notáveis desenvolvimentos tecnológicos das últimas décadas, é com algum esforço que conseguimos imaginar as dificuldades de um investigador que, em meados do século XIX, pretendia consultar, analisar e comparar velhos mapas e cartas náuticas distribuídos pelos museus e bibliotecas da Europa. Convém lembrar que a fotografia a preto e branco tinha sido desenvolvida escassos anos antes da primeira edição do Atlas, de 1841, e que a fotografia a cores só seria inventada depois da sua morte. A única forma de ter acesso àqueles documentos seria, portanto,
visitar os lugares onde estavam conservados e mandar elaborar cópias manuscritas dos que fossem considerados necessários para a investigação. Foi isso precisamente que ele fez ao longo dos anos, tendo reunido os resultados dos seus atas de facsímiles publicados entre 1841 e 1849. Vale a pena consultar a belíssima cópia do Atlas de 1849 que está na Sociedade de Geografia de Lisboa, em que muitas imagens litográficas foram posteriormente coloridas à mão. Estes são 2 exemplos. Teria sido um sonho inimaginável para qualquer historiador da época ter acesso às imagens de todas aquelas cartas e mapas a cores e em alta resolução, à distância do clique de um rato. É isso que eu pretendo fazer nesta palestra, tirando partido da base de dados Madeira Chart, desenvolvida durante o projeto homónimo, financiado pelo Conselho Europeu de Investigação, que liderei entre 2017 e 2023. E direi agora algumas palavras sobre a base de dados Madeira Chart. O sistema contém imagens digitais e informação sobre cartas e atlas náuticos manuscritos produzidos entre cerca de 1270, a data da carta mais antiga que chegou aos nossos dias, e cerca de 1800. Em complemento, integra também toda a produção cartográfica portuguesa conhecida, a maioria da qual coberta pelos Portugália Monumenta Cartográfica, de Armando Coração e Teixeira da Mota, e alguns mapas de especial relevância histórica, tal como o mapa de Frá Mauro, de que falarei mais adiante. À data desta sessão, a base de dados contém mais de 6.200 cartas e 670 atlas náuticos, a maioria dos quais com imagens de alta resolução, e continua a crescer de dia para dia com a adição de novos itens. Para além do enorme acervo de informação e imagens contidas no sistema, ele é também dotado de ferramentas poderosas de pesquisa e apresentação da informação, algumas delas originais. É o caso da busca geográfica, que permite aos utilizadores encontrar rapidamente todas as cartas que cobrem uma dada região do mundo. Temos aqui o exemplo de uma busca de cartas que cobrem a costa africana entre o Cabo Rogedor e o Golfo da Guiné, produzidas entre 1425 e 1500. Uma busca obviamente relacionada com esta minha apresentação. Todos estes conteúdos e ferramentas são acessíveis livremente a qualquer utilizador através da internet e são bem conhecidos dos colegas portugueses e estrangeiros. Após este pequeno parênteses sobre a base de dados Madeira Chart, voltemos ao tema da palestra, que é complementar os atlas do Visconde de Santarém com os novos elementos cartográficos de que hoje dispomos. Não há indícios materiais ou textuais de uma cartografia portuguesa autónoma da época em que a exploração da costa da África se iniciou em meados do século XV. Se de facto os pilotos portugueses utilizavam cartas náuticas nestas viagens, estas seriam certamente importadas das oficinas do Mediterrâneo. Nesse período, as cartas por plano representavam, para além do Mediterrâneo e do Mar Negro, as costas atlânticas da Europa e de África até às Canárias e ao Cabo Rogedor. É, portanto, razoável assumir que antes desse cabo ser dobrado por Gilianos em 1434, os pilotos não terão sentido a necessidade de criar uma cartografia autónoma ou de inventar a cartografia que estava disponível. As circunstâncias mudaram quando as explorações se estenderam cada vez mais para o sul. De facto, e segundo o testemunho de Gomes e Anos de Azurara, cronista do infante Dom Henrique, este terá mandado acrescentar à Carta de Mariar, em 1446, 450 léguas de costa para sul do Cabo Rogedor. Nesta data, as explorações marítimas já tinham atingido o Cabo Roxo, na atual Guiné-Bissau, muito para além da cobertura das cartas, ou das ditas cartas por plano da época. Uma questão que ocorre naturalmente é o propósito dessas primeiras cartas portuguesas. Para além de servirem como apoio às missões de exploração, isto é, para planear e para conduzir a navegação, elas seriam certamente utilizadas para o seu registro
quando o Infante mandou acrescentar as tais 450 léguas de costa à Carta de Mariar, um óbvio exagero, por sinal, se assim fosse, os portugueses já teriam atingido o Equador, estava a dar os primeiros passos do que se viria a designar mais tarde em Portugal como o Padrão del Rei, isto é, o modelo cartográfico a partir do qual todas as cartas de navegação oficiais deviam ser produzidas. Embora nenhuma dessas cartas primitivas portuguesas tenha sobrevivido, indícios inequívocos da sua presença, da sua existência, podem ser encontrados na cartografia italiana e maiorquina da época, facto de que o Visconde de Santarém tinha plena consciência. É o caso da carta do maiorquino Gabriel de Valseca, de 1439, em que as 9 ilhas dos Açores foram pela primeira vez representadas nas suas posições geográficas aproximadamente corretas. E a data e a autoria da descoberta do arquipélago se encontram referidas numa legenda. Há um episódio interessante, devido ao derrame acidental de um tinteiro na ocasião em que o Conde de Montenegro, não tem nada a ver com este Montenegro que nós conhecemos hoje, o antigo possuidor da carta, mostrava o manuscrito à escritora francesa Georges Sand e ao pianista Frédéric Chopin, uma grande mancha marca a sua parte ocidental, obscurecendo a legenda. Na transcrição que adotámos aqui, que cito em português moderno, pode ler-se: estas ilhas foram encontradas por Diogo de Silves, piloto do rei de Portugal, no ano de 1427. O original está ali em cima. O texto original. Sabemos que o Visconde de Santarém estava sobretudo interessado na costa ocidental africana para sul do Cabo Bojador, devido ao diferente com os franceses a propósito da questão de Casamansa, no atual Senegal. Aqui podemos ver, lado a lado com o original de Valseca, um excerto do seu Atlas. É importante assinalar que, muito embora um considerável texto de costa para sul do Cabo Bojador esteja representado na carta, este trata-se de um desenho conjectural importado de cartas catalãs mais antigas, isto é, informações atualizadas sobre as explorações realizadas entre 1434, que é o ano da dobragem do Cabo, e 1439, data da Carta de Valseca, não teriam chegado ao conhecimento do cartógrafo, o que não é reconhecido erradamente pelo Visconde de Santarém. As descobertas portuguesas para sul do Cabo Bojador só viriam a ser refletidas na cartografia náutica, conhecida, com a carta do italiano Andrea Bianco, de 1448, completada 14 anos depois de Giliano de Dobrar. Trata-se de um documento de uma enorme importância histórica, não considerado nos atos do Visconde de Santarém, por ser desconhecido, uma vez que é o mais antigo testemunho cartográfico das explorações realizadas entre o Cabo Bojador e o Cabo Roxo, na atual Guiné-Bissau, o qual tinha sido citado por Álvares Fernandes entre 1445 e 1446. Note-se como este cabo, em baixo, é colocado incorretamente a uma pequena distância de Cabo Verde, infletindo depois a costa para leste, aqui, numa óbvia figuração conjectural inspirada no velho modelo ptolomaico, à semelhança, aliás, dos mapas geográficos da época e, em particular, de um mapa-mundo desenhado pelo próprio André Bianco alguns anos antes. Mapa este que é citado pelo Visconde de Santarém. Sabendo-se, através da assinatura do cartógrafo, que está em baixo, que André Bianco completou a carta em Londres, está a assinatura. É bem possível que tenha previamente passado por Lisboa e que aí tivesse acesso a uma fonte cartográfica portuguesa cujo conteúdo copiou parcial ou totalmente. É importante realçar que os nomes geográficos para sul do Cabo Bojador estão geralmente escritos em português, embora por vezes italianizados e com alguns erros.
Quanto à forma como a costa africana inflete para leste depois do Cabo Roxo, eu vou voltar para mostrar aqui, é significativo que o mesmo André Bianco tenha estado envolvido na elaboração do célebre mapa circular de Fra Mauro de 1459, onde a costa africana apresenta também uma enorme reentrância. Recorde-se que este mapa foi encomendado pelo rei português Dom Afonso V em 1457, talvez como instrumento de promoção dos planos de expansão marítima da coroa portuguesa. Aqui temos uma belíssima reprodução, agora rodada de 180 graus, de forma a facilitar a leitura, porque estava de pernas para o lado, no nosso ponto de vista. Note-se o Golfo de Ptolomaico na costa ocidental africana, que o autor designou por sinos etiópicos, Golfo da Etiópica, cujos contornos foram reproduzidos pelo Visconde de Santarém nos seus atlas. Como sabemos, porém, a informação geográfica registada no mapa de Fra Mauro estava já muito desatualizada quando a obra foi expedida para Portugal, já que nada acrescentava de útil aos resultados das explorações portuguesas. Essa foi, porventura, a razão pela qual se terá posteriormente perdido. O exemplar que chegou aos nossos dias, este é uma cópia realizada em 1459 em Veneza, onde ainda se encontra conservada. A obra que vos quero mostrar em seguida, lado a lado com o mapa moderno da mesma região, é um atlas náutico do prolífico cartógrafo italiano Grazioso Benincasa, produzido em 1468, antes da mais antiga carta portuguesa que chegou aos nossos dias. Os atlas de Benincasa são notáveis pela execução técnica meticulosa e também pela sua decoração austera. Os que foram desenhados a partir desta data, ou seja, de 1468, são especialmente relevantes para o registro das explorações portuguesas ao longo da costa ocidental de África, tal como este, conservado na British Library, onde se encontra já figurada a costa africana para sul do Cabo Roxo, o termo do registro da carta anterior de André Bianco. Esta aqui é a carta do Atlas, que contém o trecho de costa entre o Cabo Branco a norte e o Cabo Mesurado a sul, onde Pedro de Sintra tinha chegado em 1461. As 8 ilhas do arquipélago de Cabo Verde, visitadas por vários navegadores ao serviço da coroa portuguesa entre 1456 e 1462, são aqui pela primeira vez representadas e nomeadas. Um aspecto curioso a realçar, eu vou tentar voltar para trás, não? São as dimensões exageradas com que a costa africana para sul do Cabo Verde, contrário os dois, é representada. Tal facto sugere que Benincasa teve dificuldade em harmonizar as escalas das várias fontes que terá utilizado para compor a sua carta. Recorde-se que o cartógrafo trabalhava em Itália, fisicamente longe dos portos atlânticos de onde partiam e chegavam as viagens de exploração e onde eram produzidas as cartas portuguesas. Frente. O Visconde de Santarém reconheceu a grande importância histórica dos atlas de Benincasa, razão pela qual reproduziu no seu Atlas de 1849 excertos da costa africana copiados do manuscrito de 1471 conservado na Biblioteca do Vaticano. Há vários atlas de Gracioso Benincasa e este de 1471 é um deles. Aqui estão os facsímiles de Santarém, lado a lado com as reproduções das cartas originais. Gostaria agora de partilhar convosco uma pequena surpresa, desconhecida até há bem pouco tempo. Thank you very much, Shimon, for your information about this surprise. Trata-se de uma carta elaborada por um iluminista italiano em 1471 e inserida numa edição de luxo da Geografia de Ptolomeu, possivelmente produzida como oferta para Borso d'Este, Duque de Ferrara.
A carta foi acrescentada no final do manuscrito e representa as costas atlânticas da Europa e de África, desde a Bretanha até ao rio Gâmbia, juntamente com o arquipélago de Cabo Verde. O foco de representação na costa africana e a língua utilizada nos nomes geográficos não deixam quaisquer dúvidas sobre a origem portuguesa de um modelo de onde foi copiada. Este é um bom exemplo de como os resultados das explorações portuguesas das últimas décadas do século XV despertaram o interesse de uma clientela europeia rica e culta e de como os artífices italianos responderam a essas solicitações. Reparem que eu utilizei o nome artífice, não utilizei o nome cartógrafo, porque de facto a pessoa que desenhou este mapa não era um cartógrafo náutico como nós facilmente nos apercebemos pela linguagem gráfica que utilizam. Finalmente, antes de passar à cartografia portuguesa, gostaria ainda de fazer uma breve menção ao célebre Atlas Cornaro. Cornaro é o nome de uma família veneciana que foi a primeira possuidora do Atlas. Um precioso conjunto de 37 cartas náuticas desenhadas pela mesma mão, por volta de 1489, tomando como modelos obras de autores italianos de várias épocas. A grande relevância do Atlas para o tema desta palestra é o facto de conter o registro das navegações portuguesas no Golfo da Guiné e na costa de Angola entre 1481 e 1484, quando Diogo Cão passou para sul do Rio Zaire e chegou ao Cabo de Santa Maria, em Angola, o que não acontece em nenhuma carta portuguesa do século XV que tenha chegado aos nossos dias. Esta figura mostra as 3 cartas do Atlas Cornaro que representam a costa da África, a costa ocidental da África, entre o Estreito de Gibraltar e o Cabo do Lobo, à direita, a primeira à esquerda, a última à direita, em Angola. Numa delas, à esquerda, foi escrita a legenda Guiné Portugalete, isto é, África Portuguesa. Para além das designações portuguesas ao longo da costa, que atestam a origem da informação, duas legendas merecem aqui ser mencionadas. Uma a sul do Cabo Branco, onde se assinala a presença de um castelo do rei de Portugal com o seu nome, o Forte de Arguim, que tinha sido concluído em 1461, ainda no tempo do Infante Henrique. E outra, no Golfo da Guiné, onde se lê que edificando no alto castelo de rei de Portugal, numa alusão à fortaleza da Mina, construída em 1481. Uma destas cartas foi mencionada pelo Visconde de Santarém nas suas recherches, muito embora não tenha sido reproduzida nos Atlas. Finalmente, esta é a carta, mais antiga carta portuguesa que chegou aos nossos dias, foi produzida em data incerta, depois de 1471. Ela está representada à costa africana desde o Estreito de Gibraltar até perto do extremo oriental do Golfo da Guiné, onde João de Santarém e Pedro Escobar tinham chegado no final de 1470. Ao contrário da generalidade das cartas portuguesas da época, esta já não se encontra centrada no Mediterrâneo, que nem sequer é representado, mas sim na margem oriental do Atlântico. Este facto, combinado com a sobriedade da decoração, sugere que a carta se destinava a apoiar a navegação e ou a registar as explorações ao longo da costa africana. Embora nesta época os pilotos portugueses já utilizassem métodos astronómicos, a análise da geometria da carta mostra que esta é ainda baseada no tradicional método do ponto de fantasia, isto é, nos rumos magnéticos fornecidos pela agulha marear e nas distâncias estimadas pelos pilotos. Essa mesma análise revela, por outro lado, uma exatidão muito superior à das cartas produzidas por Gracião de Pedro em Casa da mesma época que vimos antes. Lembram-se que o Gracião de Pedro em Casa exagerou muito a escala na parte inferior da costa africana, coisa que não acontece nesta carta portuguesa. Duas outras cartas portuguesas das últimas décadas do século XV chegaram aos nossos dias
ambas baseadas em rumos e distâncias. Uma carta atlântica, assinada por Pedro Reinel, à esquerda, produzida entre 1484 e 1492, e a carta de 1492, datada e assinada por Jorge de Aguiar, aliás, a sua única obra conhecida. À semelhança da carta portuguesa anónima que acabámos de ver, nenhuma delas foi considerada pelo Visconde de Santarém, não obstante a sua óbvia relevância histórica para a questão que o preocupava, a precedência das explorações portuguesas ao longo da costa da África. Como já disse, tal é explicável pelo facto de todas estas cartas serem ainda desconhecidas no seu tempo. Sabemos em que data estas cartas foram encontradas e foram trazidas ao conhecimento dos historiadores, e foi muito depois das investigações do Visconde de Santarém. A carta de Pedro Reinel é a mais antiga representação portuguesa conhecida da costa africana portuguesa para sul do Equador, o qual tinha sido atravessado cerca de 1472. Uma cruz de madeira que está ali, na margem esquerda do rio do Padrão, que é o atual rio Congo, assinala o local onde Diogo de Cao, na sua primeira viagem, colocou o padrão de São Jorge em 1483. Sabendo nós que o explorador foi bastante mais a sul, até ao Cabo de Santa Maria, em Angola, por que razão esse trecho adicional não foi representado? A explicação, timidamente surgida por Armando Produção Teixeira da Mota, é uma eventual proibição do rei Dom João II em representar as terras descobertas para além do rio Congo. A carta de Jorge de Aguiar é muito diferente da de Pedro Reinel. Em primeiro lugar, pela sua decoração exuberante, sugerindo a influência da cartografia maiorquina contemporânea. E em segundo, pelo facto de se encontrar centrada do Mediterrâneo e só representar a costa africana até à Mina, no Golfo da Guiné. O pormenor incomum, já estarão a perguntar porquê, porque se estiveram atentos às duas cartas, verificaram-se com certeza que há um fator estranho como as duas. O pormenor incomum a realçar nestas duas cartas é o expediente utilizado pelos cartógrafos para representar no interior do continente africano porções da costa que já não cabiam nos pergaminhos. Esta solução foi interpretada de formas diversas pelos historiadores. No caso da carta de Reinel, Armando Produção e Teixeira da Mota sugeriram que esta se encontrava quase pronta quando as notícias da viagem de Diogo de Cao chegaram a Lisboa em 1483, levando o cartógrafo a desenhar a linha de costa adicional dentro de terra, já que não havia espaço disponível no pergaminho. A explicação de Alfredo Pinheiro Marques é que na altura em que a carta foi desenhada não estava ainda disponível um padrão cartográfico cobrindo toda a região. Na nossa própria leitura, ambas as cartas foram decalcadas de um padrão pré-existente desenhado em pergaminho. Considerando que o tamanho das peles que serviam de suporte às cartas náuticas não variava de forma substancial, portanto, eram peles de ovino, normalmente, um único pergaminho não poderia conter toda a região que ambos os cartógrafos queriam representar. Tal leva-nos a concluir que o próprio padrão de onde as cartas foram copiadas era constituído por mais de uma folha. Uma cobrindo talvez a costa atlântica da Europa e África até ao Golfo da Guiné, e a outra a costa africana para sul no Golfo da Guiné. Perante esta situação, oferecia-se aos cartógrafos as seguintes possibilidades: copiar em escala reduzida toda a informação do padrão, de modo a caber numa única folha de pergaminho, acrescentar uma folha à nova carta que estava a ser feita, ou optar pela solução mais económica de desenhar no interior do continente a linha de costa que faltava. Foi o que ambos certamente fizeram. Em apoio, e este ponto é muito importante, em apoio desta interpretação está o facto de a escala de toda a cartografia portuguesa do século XV, bem como de muitas cartas maiorquinas mais antigas, ser
a mesma. A escala é a mesma em toda a cartografia portuguesa do século XV e em muitas cartas, generalidade das cartas maiorquinas da mesma época. Isto significa que o primeiro padrão cartográfico português foi feito precisamente nessa escala e muito provavelmente baseado na cartografia de Palma de Maiorca. Quando as explorações marítimas se estenderam progressivamente para sul, após dobrar o Cabo Pujador, verificou-se que a adição de nova informação ao padrão oficial exigia que outras folhas de pergaminho fossem acrescentadas ou, em alternativa, que se procedesse a sucessivas reduções de escala. Esta hipótese, para além da sua dificuldade técnica, implicaria o sacrifício de pormenor e nomes geográficos. Só bastante mais tarde, padrões cartográficos em escalas menores foram introduzidos na cartografia portuguesa. E estou quase a terminar. Mas o pormenor mais surpreendente, até há pouco insuspeito dos historiadores, é o facto da carta de Jorge de Aguiar apresentar sinais inequívocos de ter sido usada em navegação, o que não se ia de esperar num objeto luxuoso como este. Entre o Cabo Branco e o Cabo Verde, perto da margem inferior da carta, são visíveis dois conjuntos de pequenos círculos ponteados orientados na direção sul-sueste e alguns deles unidos por segmentos terrenos. O exame desta zona da carta, que apresenta danos na superfície do pergaminho, sugere que outras marcas foram raspadas. A fim de tornar as marcas mais legíveis, tomei a liberdade de as realçar no programa de desenho. Como os oficiais de marinha aqui presentes imediatamente concluirão, trata-se de uma simbologia ainda hoje associada ao uso das cartas de navegação, em que cada um dos ciclos corresponde a uma posição do navio. Que argumento mais convincente podia o Visconde de Santarém apresentar a favor da precedência das explorações portuguesas nesta região da costa africana do que marcas de navegação numa carta portuguesa assinada e datada de 1492.